Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje a gente vai conversar sobre dois elementos essenciais para a construção de qualquer texto, não só da redação do Enem. Se você tem interesse sobre esse assunto e sobre tudo que diz respeito ao universo de redação desse exame, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, deixa o like aqui no seu vídeo se você achar que esse conteúdo foi relevante para você. Assim eu posso alcançar e ajudar mais pessoas. Bom, como eu disse aqui, a gente vai conversar hoje sobre dois elementos essenciais. Sem eles a gente não tem texto, para vocês terem ideia da importância. E são eles a coesão e a coerência. Bom, muitos alunos têm dúvidas sobre, primeiro, o que isso significa e depois qual é a diferença entre esses dois elementos, se os dois estão lá dentro do texto, se os dois são essenciais e se não existe essa diferença pontual que seja algo visível, assim, ó, aqui tá a coesão, aqui tá a coerência. Não é nesse sentido que a coisa se dá. E aí, por isso, muitas vezes, essa confusão existe. Então, eu tô aqui pra gente desfazer essa confusão e para vocês entenderem direitinho quais são esses elementos e sempre que escreverem um texto, procurarem por eles e pensar, o meu texto tem coesão? É um texto coeso? Meu texto tem coerência ou é um texto que foge à lógica? O que está acontecendo aqui? É muito importante que vocês observem esses elementos quando forem construir o texto de vocês. Bom, então eu vou começar aqui, colocar na tela para vocês, primeiro para a gente tratar de coesão. A coesão nada mais é do que uma conexão entre ideias, é uma ligação entre as suas ideias. Ela ajuda o seu texto a funcionar como uma unidade. O seu texto não pode ser uma junção de frases ou só uma junção de palavras de forma que essa junção não tenha sentido. Você não explique qual é o sentido ou qual é a relação que deveria estar estabelecida entre aquelas duas frases. O que eu estou querendo dizer? Seu texto não pode ser um tanto de frases soltas. Ele precisa ser uma unidade. Então, é um texto que dialoga entre todas as suas partes. E quando eu digo partes, eu estou dizendo dentro de uma frase precisa haver coesão, entre frases precisa haver coesão, entre parágrafos precisa haver coesão. Então, a gente está o tempo todo buscando construir essa unidadezinha para o nosso texto e não uma coisinha separada. Frase, parágrafo, frase. Isso não existe. A gente tem que buscar a unidade. E isso a gente consegue a partir do uso da coesão. Bom, a coesão ela pode se dar de algumas formas dentro do nosso texto e ela está no plano bem textual mesmo. A coesão ela não está buscando referência externa ao seu texto, ela está buscando referência interna. Então a coesão ela está toda dentro do seu texto, você vai entender porque eu estou falando isso quando eu te explicar sobre a coerência. Aqui já tem um vídeo no canal sobre algumas formas de você estabelecer a coesão. Eu te ensino a usar os conectivos, então depois vale a pena você ir lá. Mas, para além dos conectivos, a gente tem outras formas de estabelecer coesão dentro dos nossos textos. E essas formas são a substituição, o uso de sinônimos e o uso de conectivos. O que é substituição? É quando eu substituo um nome, por exemplo, por um pronome. Esse é um exemplo de substituição. Quando eu digo, Marina gosta de jogar bola, ela é uma menina ativa, eu estou fazendo dois tipos de coesão aqui. O primeiro, eu substituí o Marina pelo pronome ela, então não precisei repetir. Quando eu trouxe o ela, eu trouxe junto o menina. Então, eu estou trabalhando aqui para não ter que repetir um nome. Então, eu estou trabalhando com a substituição e eu poderia usar isso como um uso de sinônimos para estabelecer coesão. O que faltou entre uma coisa e outra? Marina gosta de jogar bola. Marina é uma criança ativa. Se simplesmente eu saio jogando essas frases, meu texto não tem coesão. Primeiro, porque eu tenho muita repetição. Segundo, porque eu não estabeleci a relação entre essas frases. Ela é uma criança ativa porque ela joga bola? Ela joga bola porque ela é ativa? O que é causa? O que é consequência? Ou eu tô só somando ideias? Ela é uma criança ativa e gosta de jogar bola.
Ou ela é uma criança ativa, portanto gosta de jogar bola. Qual que é a relação que eu quero estabelecer entre essas frases? Se eu não conto para o meu leitor, ele não tem como adivinhar. Então ele está refém de você estabelecer a coesão dentro do seu texto para que sim ele entenda o que você quis dizer ou qual a relação você quis estabelecer com a junção dessas informações. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está sempre pensando em construir essa unidade e em oferecer para o nosso leitor algo muito próximo daquilo que a gente gostaria que ele entendesse. Nunca vai ser 100%, porque a gente tem esse problema mesmo na transmissão de mensagem, isso é normal, mas a gente precisa se aproximar desse movimento de fazer com que a pessoa entenda o nosso raciocínio, fazer com que a pessoa entenda qual relação de sentido a gente quis estabelecer naquele momento. E isso se dá a partir da coesão. Quando a gente não estabelece, duas coisas acontecem no texto. A primeira, o meu leitor não entende o que eu quis dizer. Então ele lê o texto e fala, mas eu não entendi o que isso quis dizer. Então o texto não tem coesão, a leitura não foi eficiente. Ele não conseguiu decodificar aquela mensagem que você queria transmitir. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte, abre margem, quando você não estabelece a sua coesão, você abre margem para a interpretação do seu leitor. E pode ser que ele interprete exatamente ao contrário da relação que você queria estabelecer. Mas como é que a gente vai dizer que ele não poderia fazer isso, se você não informou para ele qual era a sua ideia? Então, é super importante que vocês se atentem ao estudo da coesão, se atentem às substituições, aos sinônimos, ao uso de pronome nas redações e ao uso de conectivos, que é o mais forte dentro do texto do Enem. É o que é avaliado ali com mais força. Por quê? Porque a gente precisa apresentar um número diversificado de conectivos ao longo da nossa prova. E isso não é sem razão. Isso acontece porque a gente precisa sempre estabelecer a unidade. Então, as relações entre os parágrafos precisam acontecer de modo direto, com o uso de um conectivo. O que eu estou tentando dizer? Que eu vou começar o meu parágrafo argumentativo com em primeira análise, e o meu segundo parágrafo argumentativo, ele vai começar com outro conectivo, que pode ser em segunda análise, que pode ser outro sim, se eu estiver trazendo uma ideia afim à que eu apresentei no parágrafo anterior, ou entretanto, se eu estiver trazendo uma ideia contrária à que eu estabeleci no parágrafo anterior. Por isso é que você precisa fazer uso desse conectivo. Como que eu vou saber se a ideia, se você segue na mesma linha de raciocínio, se você está alterando a sua linha de raciocínio, se você está querendo estabelecer uma relação de causa ou consequência, quem pode me dizer isso é só você. E você vai me dizer isso a partir da coesão, a partir do uso dos conectivos, por exemplo, que estão dentro do nosso papel coesivo no texto. Então, sugiro muito que vocês acessem lá o vídeo que eu tenho sobre coesão, para que vocês saibam quais são os conectivos e quais são as formas adequadas para a gente utilizá-los ao longo do nosso texto. Bem, agora a coerência, né? Se coesão são essas palavrinhas, são essas substituições, os conectivos, a forma como eu construo unidade é algo que é textual, que está ali em uma categoria interna ao meu texto. O que é coerência? Coerência é a relação lógica entre as ideias. Coerência eu posso estabelecer ela de forma interna e posso estabelecer ela de forma externa ao texto. Como que isso funciona? Coerência interna é quando eu respeito algumas regrinhas para não atentar à lógica dentro do meu próprio texto. Então, se eu estou escrevendo um texto lá, que a Marina era uma criança ativa, que adorava jogar bola e tinha 8 anos, eu não posso simplesmente transformar a Marina num menino que detesta jogar bola e é quieto. Eu estou ferindo a lógica do texto. Como é que uma coisa se transformou em outra? Não dá para ser assim, isso não tem coerência nenhuma. Quando eu firo essa lógica, eu estou ferindo a coerência. E existem algumas questões que a gente precisa prestar atenção para ter certeza se estamos ou não seguindo essa coerência, tá? E eu vou mostrar quais são para vocês. Esse tipo que eu dei o exemplo é a coerência interna. Mas há uma coerência externa que também precisa ser mantida. E qual é ela? Quando eu digo para vocês, vou fazer uma citação no meu texto. E aí eu busquei um filósofo, eu trouxe o Platão. E aí eu digo que o Platão, ele tinha uma opinião sobre um assunto que é contemporâneo. Então, o Platão, ele opinou sobre o processo de adoção, por exemplo. Isso não tem coerência nenhuma, está ferindo a lógica.
Porque lá, na época de Platão, a gente não tinha o processo de adoção. Esse processo que a gente tem agora, ele é nosso, ele é novo, ele é contemporâneo, ele não é do Platão. Então não tinha como ele opinar sobre isso. E aí você não feriu a coerência interna do seu texto, mas você feriu uma coerência externa, não tem como isso ter acontecido. Então a gente precisa pensar sempre se a gente tem essa coerência interna, se a gente tem essa coerência externa dentro do nosso texto. E como que a gente faz para não ferir a lógica, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, existem 5 critérios para vocês observarem e terem certeza que o texto de vocês não feriu a coerência. O primeiro é o princípio da não contrariedade. O que é isso, Ju? Não contrariedade é eu não dizer uma coisa e deixar de dizer logo abaixo ou logo em seguida. Então, eu não posso, por exemplo, colocar a minha opinião de que o processo de adoção no Brasil é extremamente burocrático e logo depois dizer que é um processo muito simples e que quase não demanda nenhuma documentação. Ou ele é burocrático ou ele é muito simples. As duas coisas não podem acontecer juntas porque você está ferindo o princípio de contrariedade. São questões contrárias. Ou é uma burocracia, exige tempo, exige documentação, ou é um processo muito simples, que quase não exige documentos. Uma coisa não pode existir junto com a outra. E aí, por isso, a gente não pode nunca deixar esse princípio da contrariedade aparecer no nosso texto. Então, sempre pensar se não estamos contradizendo algo que já foi dito ali durante a nossa escrita. O segundo princípio da coerência é o princípio da não tautologia. O que é tautologia? De forma bastante simples, é quando você repete a mesma ideia o tempo todo no seu texto. Não tem progressão. Então, o seu texto, ele até apresenta uma ideia que seja ok, que seja relevante, mas ele não sai dessa ideia. Ele está o tempo todo repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. Você caiu na tautologia. Você tem uma repetição demasiada, não tem progressão. Então, se você não consegue caminhar com aquele assunto, se você escreve 30 linhas sobre a mesma pequena ideia, aquilo começa a ficar redundante e você está ferindo a coerência do seu texto. Bem, o terceiro, e aí é muito importante vocês pensarem sobre ele, é o princípio da relevância. Para eu ter coerência no meu texto, eu preciso colocar dentro dele informações que tenham relevância. Isso aqui é importante para o meu texto? Isso aqui faz diferença no meu argumento? Isso me ajuda a comprovar o meu ponto de vista? Isso aqui poderia ser retirado sem prejuízo? Se poderia, não tem relevância. E aí você tira, porque senão você fere a coerência. Agora, se você olha e fala, não, mas se eu tirar essa frase aqui, o meu texto perde o sentido. Perfeito, tem relevância, você não fere o princípio da coerência. Então, sempre busquem avaliar se não tem informação demais. Muitas pessoas me perguntam, falam, nossa, Ju, eu não consigo escrever um texto em 30 linhas. Mas muitas vezes você está trazendo informações não relevantes para o seu argumento. Filtre as informações. Coloque aquilo que é estritamente necessário. E por que eu estou falando isso? Porque você só tem 30 linhas. Se tivesse infinitas linhas, eu não ia dizer para você falar isso, porque você poderia desenvolver sobre cada um desses assuntos até que eles se tornassem relevantes. Mas você não tem. Então, fazer o filtro, buscar fazer isso de uma forma bastante direta, sem ter dó, eu vou cortar isso aqui, porque isso aqui não tem relevância no meu texto. Se eu coloco essa informação, se eu deixo de colocar essa informação, tá tudo bem, meu argumento funciona do mesmo jeito, a minha ideia tá apresentada da mesma forma, então não firam o princípio da relevância. Depois, a gente tem um princípio aqui que é o da continuidade temática. Então, eu consigo ou eu não consigo dar continuidade temática naquele texto. O que é isso? É um texto que se propõe a dizer sobre um assunto e foca nesse assunto, desenvolve sobre ele até o final. E isso é um texto que tem continuidade temática. Ele está dentro do mesmo tema, dentro do mesmo assunto. O que é um texto que não tem continuidade temática? Então, é um texto que começa ali falando sobre adoção, processo de adoção, e aí ele entra numa discussão sobre crianças e ele termina o texto falando sobre publicidade infantil. Você fala, meu filho, mas como é que você saiu de uma coisa e foi parar em outra, em 30 linhas? Não tem jeito. Você não tem continuidade temática, você não ficou no tema. Em algum momento você passou por ele, mas depois você escapou. Isso acontece muito quando a gente não faz plano de texto. Não fazer plano de texto é um tiro no pé, porque tem muita chance de você se perder.
Então, eu vou deixar indicado, vou colocar na descrição desse vídeo, o vídeo que eu tenho para vocês sobre plano de texto. É necessário, não é perda de tempo. Você vai gastar 5, 6 minutos para fazer esse plano e vai deixar de gastar 40 minutos na produção do seu texto e ainda não vai correr o risco de cometer um crime aqui contra a coerência, que é não ter continuidade temática, porque você vai conseguir reunir todo o seu texto em 5 linhas. Você vai estar olhando para ele e percebendo se ele realmente tem progressão, se ele tem continuidade, se ele não cai na redundância, se não tem contrariedade. Toda essa coerência pode ser observada quando você faz o plano de texto. Então, bom, além da gente ter a continuidade temática, a gente precisa trabalhar com a progressão semântica, que é a progressão de sentido. O sentido que a gente atribui no início do texto, ele precisa ser carregado ao longo do texto. A gente não pode partir para algo muito diferente. Então, a gente não pode, por exemplo, atribuir um sentido para determinada expressão no começo do texto e depois mudar isso ao longo do texto. Ou a gente não pode... É como se a gente não pudesse atribuir um ponto de vista no início e, de repente, atribuir outro ponto de vista, por mais que ele não seja contrário, e eu não estou ferindo a lógica da contrariedade, mas eu estou ferindo a lógica da progressão semântica. Eu não acompanhei aquele sentido ao longo do texto. Isso aqui está muito relacionado também à questão sintática, tá? Então, percebam como se a gente está tratando de um texto que está escrito no presente, de repente esse texto não pode começar a ser escrito no futuro. Então, eu preciso dessa progressão semântica. Eu não posso me esquecer disso. Se o texto começou em terceira pessoa, ele não pode, de repente, apresentar um verbo em primeira pessoa. Isso começa a ferir com a coerência. E aí a gente tem que estar atento. Vocês fazem menos isso, mas de vez em quando ainda aparece. E é de uma forma sempre a mesma coisa na redação. Vocês escrevem o texto em terceira pessoa e quando chegar lá no final, lá no último parágrafo, na proposta de intervenção, não sei o que vocês arrumam, que vocês colocam um verbo na primeira pessoa do plural. Então, nossa sociedade, ela vem lá no último parágrafo, mas o tempo todo foi a sociedade. Você não se incluiu no texto, você escreveu em terceira pessoa. Então, faça a progressão semântica e continue, né? Finalize escrevendo em terceira pessoa. Bem, agora que eu consegui mostrar para vocês quais são as 5 questões que a gente precisa se atentar quando tratamos de coerência, a diferença entre coerência e coesão, e aí preciso que vocês entendam que a coerência ela não está no plano do texto no sentido de que eu possa apontar assim, olha, essa palavra foi responsável pela coerência do seu texto. Não é assim. Diferente da coesão, que eu já posso apontar, olha, esse conectivo está errado. Esse conectivo está apontando ideias contrárias e o seu texto não estabelece ideias contrárias. Então, cuidado. É diferente. Um é mais palpável do que o outro. Bem, dito isso, há uma discussão do tipo: textos sem coesão podem ser coerentes? E textos sem coerência podem ter coesão? Sim, a gente consegue encontrar textos que tenham coerência, não ferem nenhum princípio que eu trouxe para vocês aqui, mas não apresentam coesão. Da mesma forma como a gente consegue encontrar textos que estabelecem a coesão a partir de sinônimos, a partir de significados, de coisas de forma bastante ok, mas que não tem coerência. E aí eu vou mostrar para vocês aqui com exemplos que circulam muito nos livros didáticos, para vocês poderem perceber como isso se dá. Então vamos lá. A gente tem um textinho aqui chamado Circuito Fechado. Eu não trouxe ele inteiro, tá? É só a primeira parte, ele está dividido em 2 partes, um texto do Ricardo Ramos, e eu vou ler para vocês. Um texto bastante simples. Então tá lá o título, Circuito Fechado. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, canetas, chaves, lenço, relógio, maços de cigarro, caixa de fósforo. Jornal. Mesa, cadeira, xícara e pires. Prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona. Cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda.
copo com lápis, canetas, blocos de nota, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo. O que a gente olha? Quando a gente bate o olho sem ler, simplesmente a gente faz uma leitura bem dinâmica, assim, só de bater o olho, a gente vê que tem um monte de palavras uma em cima da outra, assim. Então tem chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova. Aí você olha e fala, gente, mas que coisa mais estranha. Por que isso é um texto e não é um amontoado de palavras? Porque apesar de não apresentar aqueles aspectos que a gente trouxe de coesão, então aqui não tem sinônimos, a gente tem muitas repetições, não tem substituição, não tem uso de conectivos, isso aqui não aparece no texto. Mas por que é um texto? Porque tem sentido. Tudo que está aqui foi escrito para que a gente conseguisse pensar em um circuito fechado, como o próprio título traz, de uma rotina. Então a gente consegue claramente perceber que isso aqui é a narrativa de uma rotina. É claro que aqui a gente tem, né, uma licença literária, a gente não vai fazer isso na redação do Enem, por exemplo, porque a gente está falando de uma narrativa literária. Mas percebam como há coerência. Então, existe uma progressão de rotina, a gente consegue ver a pessoa acordando, indo ao banheiro, escovando os dentes, tirando a barba, tomando seu banho, vestindo sua roupa, saindo de casa, indo para o trabalho, fumando seu cigarro. Tudo isso tá muito claro, tá aqui de forma muito pronta para nós. Então, não tem elementos coesivos, de fato não tem, mas é um texto coerente, não fere nenhum desses princípios aqui, ó. Não tem problemas de contrariedade, nem de tautologia, nem de relevância, nem de continuidade temática e nem de progressão semântica. Então, há coerência, só não há coesão. É um problema? Para o texto literário, não. Era, inclusive, o objetivo. Aqui não está faltando coesão porque o autor é ruim, por exemplo. Aqui está faltando coesão porque ele quis fazer dessa forma, ele quis construir o texto dele assim. Se a gente tivesse isso aqui como frases, por exemplo, calcei os chinelos, fui até o vaso, dei descarga. O texto perderia toda a potência que ele tem, toda a força. A força que esse texto tem está na forma como ele foi construída e não exatamente no que foi dito aqui. Porque o que foi dito aqui é bobo, né? É a narrativa de uma rotina. Por que isso seria importante? Por que isso seria interessante de se ler? Aqui, nesse caso, é interessante pela forma como está construída. É uma forma diferente, é uma forma que desperta a gente, porque exatamente não é habitual. Então, causa um incômodo. A gente até para prestar atenção e tentar entender o que está acontecendo. Por isso, é um texto que tem relevância. É um texto que o autor, a gente não vai dizer que o autor cometeu um erro, porque isso aqui é claramente intencional. Então, ele teve a intenção de construir sem o uso dos coesivos, porque ele buscava um resultado, que era o estranhamento, que era exatamente a narrativa dessas palavras seguindo uma ordem para construir essa rotina, buscando um circuito que o próprio título dele indica. Então aqui tá tranquilo, eu nunca vou virar pro Ricardo Ramos e falar, olha, o seu texto está sem coesão. Não é isso, a ideia aqui não é essa, mas é mostrar para vocês como um texto pode ser texto mesmo quando ele não apresenta nenhum elemento que a gente tem como coesivo, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o que seria um texto que apresenta coesivo, mas que não tem coerência. Vamos lá. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre 15 e 50 dólares, dependendo do país, e de 10 a 100 dólares por cada exame. Aí você fala, uai, tem alguma coisa que não tá legal aqui, que não tá respeitando a lógica, que tá estranha. E o que é, né? Qual foi a apresentação da ONU? Esse foi um textinho que eu peguei na internet, só pra gente entender. Qual que foi a apresentação da ONU? A primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita. Então, universidade de matrícula gratuita. Isso é o que a gente lê.
Mais abaixo, a gente lê: os únicos gastos são uma matrícula que varia entre 15 e 50 dólares. Como é que uma matrícula gratuita varia de 15 a 50 dólares? Não tem jeito. Ou ela é gratuita, ou ela varia nesse preço. É o que eu tinha colocado para vocês quando a gente pensou lá na questão da adoção. Ou ela é burocrática e exige muita documentação, ou ela é simples. As duas coisas não tem jeito. Aqui, ou a matrícula é gratuita, ou ela custa de 15 a 50 dólares. As duas coisas não tem jeito. A gente está ferindo isso, o princípio da contrariedade, né? Porque as informações são contraditórias. Elas ferem com a lógica. Você vai ficar assim, uai, não sei, então não sei o que significa gratuito, porque gratuidade é daquilo que não exige pagamento, por exemplo. De 15 a 50 dólares já não é mais gratuito. Então a gente observa como essa construção, ela fere com a coerência. Mas agora vamos observar a coesão desse texto, como é que ela se dá. Aqui a gente tem: a ONU apresenta hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual, quando a gente fala com a qual e traz essa construção aqui, ó, com a qual, a gente já está trabalhando com a substituição, porque aqui a gente não vai repetir a palavra universidade, por exemplo. A universidade tratará de impulsionar o acesso à educação superior? Não. Aqui a gente usa a substituição, o pronome, para evitar a repetição. Então, aqui tem coesão. Tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Então, os únicos gastos para os alunos. Olha aqui de novo a coesão operando. Em um momento, a gente tem a escrita, né, de estudantes. Logo abaixo, eles já são tratados como alunos. Por quê? Para a gente evitar a repetição, a gente trabalha com sinônimos. Aí aqui, vocês precisam pensar o seguinte: não é um trecho cheio dos coesivos, não é, mas é um texto que a quantidade de coesivos que opera dentro do texto é suficiente para que ele funcione como unidade de sentido. O que está rompendo essa unidade? A falta de coerência. Mas aí não é um problema de coesão, é um problema lá da nossa lógica, né? Porque existe uma contrariedade de informações aqui, as duas não poderiam funcionar ao mesmo tempo, mas elas estão colocadas dessa forma. Quais são as consequências? Se lá na coesão a gente viu as consequências, né? Aqui na coerência, quais são as consequências? Bom, depende de qual princípio aqui a gente ferir, mas nesse caso que a gente está ferindo o princípio da contrariedade, o que acontece é que o seu leitor fica desinformado, ele fica desnorteado. Você mais atrapalha do que ajuda quando você oferece uma informação que logo abaixo ela aparece de forma contrária, porque ele não sabe no que acreditar. Então, você apresenta duas versões ali para ele da mesma coisa e ele não sabe no que acreditar. Você está desnorteando o seu leitor, então não faça isso. Tenha cuidado. Como que isso aparece na redação do Enem, agora especificamente pensando? Quando vocês defendem um ponto de vista, argumentam muito bem sobre ele, e no argumento de baixo vocês deixam escapar algo que seja contrário ao ponto de vista de forma não intencional. Por que eu digo de forma não intencional? Porque quando vocês têm a intenção de apresentar um argumento contrário ao argumento que foi apresentado anteriormente, não tem problema nenhum. É como se a gente estivesse discutindo assim, a redução da maioridade penal no Brasil. Essa é uma discussão. Em um argumento você quer apresentar os pontos positivos e no outro os pontos negativos. Você pode fazer isso, desde que você se posicione. Tem esses pontos positivos, tem esses pontos negativos, mas eu sou contra a redução da maioridade penal e isso esteja explícito no seu texto. Então, pode. O que você não pode? Você não pode dizer, por exemplo, eu sou contra a redução da maioridade penal e eu vou te mostrar por quê. E na hora de apresentar a argumentação, ao invés de apresentar um argumento que te sustenta, né, que sustenta o seu ponto de vista, você apresenta um argumento contrário. Então, um argumento que vai mostrar que, na verdade, a redução da maioridade penal seria uma boa ideia. Então, toma esse cuidado, porque o seu leitor fica perdido, né? E a gente não quer isso. A gente quer tentar essa comunicação com o leitor da forma mais efetiva que a gente puder. E para isso a gente busca recursos textuais, como os recursos de coesão e de coerência. Bom, meus queridos, eu espero que não tenha ficado dúvida sobre a diferença entre esses dois e principalmente sobre a importância que eles têm no texto. Então,
Então não ignorem isso, tratem com muito carinho essas questões dentro do texto de vocês. E se ficou por acaso alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo se você acha que esse conteúdo foi relevante para você, para que eu possa assim alcançar e ajudar mais pessoas. Se você ainda tem sugestões sobre assuntos que eu posso tratar aqui no canal, temas que você quer que alguém te explique, que você quer construir o conhecimento junto comigo, é só deixar aqui nos comentários também, que eu sempre anoto tudo e tento fazer da melhor forma para vocês. Bom, muito obrigada por assistirem até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.